prazer estar aqui hoje. Eu estou aí muito bem acompanhada e, apesar de quem está comigo aqui já ser muito conhecido assim, e de muita relevância, eu vou passar para a gente fazer uma rodada de apresentação. Mas antes quero contar quem sou eu, de onde eu venho. Então, hoje eu estou subsecretária no Ministério da Economia. Isso quer dizer o quê? Na prática, eu ocupo um cargo de liderança e no Ministério da Economia, além de tocar a pauta do empreendedorismo, micro e pequenas empresas e artesanato, eu lidero um programa chamado Brasil para Elas, que fala sobre empreendedorismo feminino. Muito além do empreendedorismo feminino, antes disso eu já tocava nessa pauta de como que as mulheres ocupam os espaços e como que a gente faz essa transformação tão necessária na sociedade. Por isso, o painel de hoje é muito importante, porque se, eu que comecei falando sobre essa causa, independente de um órgão, de uma posição de liderança ou poder, hoje eu estou aqui. E meu desejo para vocês, para esse painel de hoje, é que tanto a minha voz, quanto essas vozes aqui, que estão do meu lado, sirvam de inspiração para a gente fazer ainda mais transformação e mais ação. Então, eu queria, para começar, pedir para a Aline se apresentar e contar um pedacinho da história dela. Obrigada. Boa tarde, boa tarde. Eu sou a Aline Odara, eu sou cientista social, sou pedagoga, mestranda em educação pela Unicamp. Também sou idealizadora e diretora executiva do Fundo Aguibara, que é o primeiro fundo filantrópico de mulheres negras do Brasil, que tem a missão de promover acesso a direitos econômicos para mulheres negras, país afora. Que potência, hein? Que potência. Quando a gente coloca aí os recursos financeiros, a filantropia, o investimento social privado e tantas outras fontes de dinheiro para fazer a transformação, a gente vai promovendo a transformação sistêmica. E eu vou agora pedir para a nossa convidada que está online, para a Tabata, para ela se apresentar, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Estou falando com vocês direto de Brasília, muito honrada com esse convite, muito animada para ouvir todo mundo que está aqui. E só queria agradecer a Maria Cláudia e a Júlia Borges e todo o time do Fin for She por esse evento tão massa. Enfim, a luta por mais mulheres em espaços de poder é uma luta muito importante para mim e eu sei que essa é uma luta para vocês também. Dizer Caroline, Matheus, Aline, estou super animada para ouvir vocês também. Pude ler um pouquinho da trajetória de vocês, parabéns. E aí, me apresentando, meu nome é Tabata, eu venho da periferia de São Paulo, sou filha de nordestinos, isso fala bastante de mim. Sou ativista pela educação, tive a vida completamente transformada pelos professores, pelas bolsas de estudo, pelas oportunidades que apareceram. E hoje trabalho como deputada federal, representando o estado de São Paulo, e atuo principalmente nas pautas de educação, direito das mulheres, meio ambiente, inovação política, combate à corrupção e combate à desigualdade. E, mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Tabata. É muito especial a gente ter mulheres nos espaços da política. Segundo dados do Fórum Econômico Mundial de Gênero, esse é o principal gap, ou seja, é um espaço onde falta liderança feminina. Então, que bom, ter representantes como você. E agora eu passo a palavra para o Matheus, para ele contar a sua história. Primeiramente, boa tarde. E é um prazer estar ao lado de grandes mulheres empoderadas, que representam muito bem. E eu sou Matheus, sou criador do Todas por Uma, que é o principal aplicativo no Brasil de combate à violência contra a mulher. A gente está presente em 13 países, conectando o mundo de uma forma diferente, através da vida, a esperança e junto com as empresas. E o Todas por Uma é o novo ganhador do novo reality show da Globo, o X por Favela. Então eu sou um dos embaixadores do X por Favela, mostrando que a favela não é carência, mas sim é uma grande potência, onde 3 meninos estão combatendo milhares de agressores, onde a gente desenvolveu a primeira inteligência artificial do mundo, que é capaz de encontrar uma mulher sequestrada e mandar pedido de socorro sem auxílio dos celulares. Uau! Que honra, hein? Que painel, gente. E
Já que Matheus e Tabata falaram de periferia, hoje de manhã a gente esteve aqui no Capão Redondo, periferia de São Paulo, levando um pouquinho do programa Brasil para Elas, que é uma caravana de empreendedorismo, para chegar nas mulheres com soluções. E quando a gente começa a olhar a periferia como potência, a gente começa também a entender como a gente tem talentos e qualidades para fazer a transformação. E agora, assim, cada um aqui tem uma história, né? Seja na educação, seja na política, seja na tecnologia. E eu tenho uma pergunta: o que motivou vocês? E aí, para começar nessa, eu vou perguntar para a Tabata. Tabata, o que te motivou, né? Trabalhar na política com esse olhar de educação transformadora? Como foi? Caroline, muitas coisas me vêm à cabeça, mas tem uma que eu acho que conecta a luta pela educação e a luta por mais mulheres em espaços de poder, que é o sonho de que toda criança tem o direito de sonhar, que independente de cor da pele, local de nascimento, formação dos pais ou qualquer outra característica, nossas crianças possam sonhar e ser quem elas quiserem. E a gente sabe que isso não é realidade. Isso não é realidade hoje num país tão desigual, não é realidade numa cidade em que a expectativa de vida que você tem depende estatisticamente da sua cor, do bairro em que você mora, para dar apenas alguns exemplos. E ao longo da minha trajetória foi ficando muito claro o quanto que esse direito de sonhar ele vai sendo ceifado. Eu, como contei para vocês, venho da periferia de São Paulo, sou ex-aluna de escola pública e uma experiência muito pessoal, mas que eu sempre conto, porque me ajuda a explicar isso, é que enquanto aluna de escola pública, enquanto moradora da periferia, muitas vezes eu ouvi coisas do tipo: você e seu irmão vão ser drogados igual o seu pai. Porque as pessoas, primeiro, que elas não entendiam a dependência química do meu pai como uma doença, e segundo, que elas tinham muita dificuldade de sonhar um futuro para mim, de vislumbrar uma faculdade na minha frente quando olhavam para esse contexto. E quando eu participei da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP, e com isso ganhei uma bolsa em uma escola particular, tudo mudou. Eu atravessava a cidade 1h30, mas de repente as pessoas me perguntavam que faculdade que eu ia fazer, qual era o sonho que eu tinha, que profissão que eu queria perseguir, e não fosse essa mudança, eu não sei se eu teria terminado o ensino médio, se eu teria feito uma faculdade. E até hoje, eu estou sempre em escola pública. E quando você pergunta para os pequenininhos, você vai lá, façam esse experimento, eu recomendo mesmo, e você pergunta: qual é o sonho de vocês? O que vocês querem ser quando crescerem? E é muito comum que alguém levante a mão para falar os 3 sonhos de uma vez. Tia, eu quero ser bombeiro, médico e policial. E vá você dizer que ele não vai ser tudo aquilo ao mesmo tempo. Mas quando a gente faz o mesmo experimento no ensino médio, de cada 10, se muito, um levanta a mão para dizer que tem um sonho. E aí a pergunta que eu faço para vocês que estão nos acompanhando é: em que momento que a gente matou esse sonho? Em que momento que a gente falou para esses jovens que por causa da renda, da cor da pele, de várias características, eles não poderiam sonhar? Então, o que me move na luta pela educação é essa luta para que toda criança possa sonhar, para que ela tenha condições reais de realizar esse sonho, mas que antes que ela tenha o seu horizonte, a sua perspectiva ampliada, porque foi isso que a educação fez na minha vida. E o que me move hoje, eu trabalho com educação há bem mais de 10 anos, e teve uma hora que eu entendi que se a política e os políticos não mudassem, a educação não ia mudar. E esse é outro convite que eu queria fazer para vocês. Independente de visão de mundo, visão ideológica, visão partidária, independente dessas coisas, todas as causas se encontram na política. A causa do empreendedorismo, a causa ambiental, a causa de combate à corrupção, a causa da luta contra o racismo, contra o machismo. Então, esse é um lugar que nós precisamos ocupar, especialmente as mulheres. E aí, me motiva, vou finalizar por aqui, prometo, saber que quando mulheres, negros, periféricos ocupam esses espaços de poder, nossas crianças se veem nesses lugares. Elas sonham com esses lugares. E aí tem um estudo que eu sempre comento, que foi feito por pesquisadoras de várias instituições americanas na Índia, que identificou um fenômeno muito maluco. Viu que foi um estudo feito com 8.000 vilas indianas, e eles descobriram que quando você elegia uma mulher chefe da vila, as meninas tiravam notas maiores de matemática, reflitam sobre isso, dedicavam menos tempo para limpar a casa e tinham sonhos mais próximos ao dos meninos. E aí eu resumo esse estudo científico da seguinte forma: com mulheres no poder, meninas voltam a sonhar. Mas eu poderia ir além, com mulheres, com negros, com periféricos, com pessoas com deficiência,
com todo mundo de fato sendo representado em posições de poder, essas crianças elas voltam a sonhar quando elas se veem nesses lugares. E eu estou dizendo tudo isso porque eu acho que esse direito de sonhar, essa luta, é uma coisa que une a todos nós. E eu vejo que o trabalho da Fim for She, o objetivo desse movimento, desse dia que a gente está vivendo, é um pouco dizer para as meninas que elas podem ocupar esse lugar das finanças. Assim como o meu objetivo é dizer que elas podem e devem ocupar esse lugar da política. Perfeito, muito obrigada, Tabata. E hoje, né, a gente também teve uma notícia que eu acho que vale a pena, eu cheguei comemorando aqui, que uma mulher, a Daniela Marques, assumiu a presidência da Caixa Econômica, o banco de todo brasileiro, banco público. E isso representa muito, né? Porque realmente, se a gente não vê os exemplos, como que a gente vai sonhar com esses lugares? E agora eu queria chamar o Matheus para contar um pouquinho o que motivou ele a criar esse aplicativo. Conta pra gente. Sim, quando eu falo que o Todas por Uma é o principal aplicativo no Brasil de combate à violência, sou estranho. Então, porque quando a gente fala Todas por Uma, já imagina um grupo de mulheres. Mas quando a gente olha por trás, que são 3 meninos, o que motivou? Qual é o sonho que levou o Matheus, o Lucas e o Leonardo a levar esse sonho adiante? Então, Todas por Uma, eu tenho a honra de falar que eu sou filho da Dona Nice. A Dona Nice foi a grande mulher que inspirou o Matheus a criar o Todas por Uma. Eu presenciei a violência doméstica dentro de casa, quando era criança. Então, quando você é criança, é muitos porquês que não são respondidos. Então, ao decorrer da minha idade, conforme eu fui evoluindo, eu vi que eu não queria ser um homem daquela maneira, mas sim um homem que poderia fazer a diferença e salvar outras mães, outras mulheres, outras pessoas que sofrem violência na nossa sociedade. Então, foi através dos estudos tecnológicos que eu desenvolvi o Todas por Uma. Foi o meu TCC, que através do meu TCC, hoje é uma startup que salva vidas, que gera receita, tanto para Todas por Uma quanto para as empresas. E um sonho que eu sempre tive foi de conectar o mundo. Então, como que a gente pode, um sonho de uma criança que via televisão, e hoje ele se vê dentro de uma TV, e ao mesmo tempo realizando seu sonho de conectar o mundo e salvar vidas, através da tecnologia e da solidariedade junto com seus amigos. Que hoje a startup do Todas por Uma é localizada dentro de uma favela da Zona Norte de São Paulo, a Marconi. Então a gente tem um orgulho muito grande de mostrar que a favela vai muito além de empreendedores que fazem coxinha, que as pessoas têm um paradigma daquele desenho. Então a gente mostra que a favela vai muito mais do que aquilo que a gente pode ver. Então a gente leva esse nome muito forte com a gente. E falar que o Todas por Uma desenvolveu o primeiro dispositivo do mundo que é capaz de encontrar uma mulher sequestrada e mandar pedir socorro sem auxílio do celular, é muito gratificante, porque quando a gente fala de inteligência artificial ou de um aplicativo, já soa a pessoas americanas, chineses, mas não, são jovens da periferia que, através dos estudos, estão realizando o seu sonho. Então, algo que eu deixo para o público que está ouvindo a gente, todo mundo que está nessa sala, é como que seu nome será lembrado. Que através dessa frase eu não desisti do meu sonho e eu persisti. Então, porta se abre para a gente, independente da nossa cor, da nossa classe social, mas sim pela potência que a gente é, mostrando que a gente é capaz de realizar o que a gente pode atravessar qualquer tipo de fronteira. Então, Todas por Uma nasceu de uma dor de uma criança querendo tirar sua mãe daquele sofrimento, e hoje ele salva a vida junto com seus amigos, conectando a sociedade de uma forma diferente. Bom, eu queria dizer que o Matheus acaba de me colocar num espaço de muita emoção, da gente entender que quando a gente se une e se reúne, a gente pode fazer toda essa transformação. Se a gente quer que mais mulheres ocupem os espaços, a gente precisa que os homens venham junto. Se a gente quer a transformação para o nosso país, ela passa pela tecnologia. E aí eu trago um dado, né? As carreiras tecnológicas, que também têm mais baixa presença de mulheres, elas chegam a pagar até 25% mais. Então, mais um recadinho. Mulheres, pensem também em como agregar tecnologia e como que as carreiras tecnológicas e toda essa parte de ciência, tecnologia e inovação, elas podem ser uma potência para vocês. E aí eu quero convidar a Aline para contar para ela aí o que motivou ela nessa jornada de transformação. Bom, assim como o Matheus, a Tabata, as minhas ambições têm a ver com as minhas dores também, com os desafios que foram colocados no decorrer da minha trajetória. Eu também tenho origem periférica, de uma família humilde, e tive a oportunidade de estudar, eu consegui uma bolsa
do ProUni e ingressei na universidade. Aí eu saio de onde eu morava para morar próximo à universidade. Para quem é de Campinas ou do que estude na Unicamp, sabe que tem um distrito universitário ali, onde estão as duas maiores universidades de Campinas, Unicamp e PUC, e para lá eu me mudei. E é um lugar, é um polo científico, tecnológico, com alta qualidade de vida, mas também com alto custo de vida. Então, para me manter nesse lugar, sem assistência estudantil, eu tive que trabalhar bastante. Então, empreendi vendendo salgado, vendendo artesanato, trabalhei muito em subempregos também. E, além disso, eu sempre fiz muitas campanhas de arrecadação coletiva para ajudar amigos dessa rede de bolsistas a comprarem bicicleta, computador, a pagarem uma conta. E eu sempre fui essa pessoa que coordenava as famigeradas vaquinhas. E, no começo da pandemia, eu tive a oportunidade de assumir uma vaga como professora. Então, também venho da educação, Tabata. E isso mudou muito a minha realidade. A minha família estava passando por muita dificuldade financeira, consegui ajudá-los a sair daquela situação. Fui fazer cursos que eu queria fazer e que eram caros. E foi muito potente poder pensar para além do imediatismo material. Foi potente para mim poder entender que tem o dia depois do amanhã, com as contas pagas, né, aluguel pago, alimentação garantida, eu comecei a pensar ainda mais numa perspectiva coletiva. E aí eu falei, puxa, como é bom ter dinheiro. Como é bom poder ter a garantia das contas pagas. E aí eu decidi que eu queria que outras mulheres negras sentissem esse sentimento tão potente que eu pude experimentar pela primeira vez. E daí, uma amiga me pediu minha máquina de costura emprestada, e eu falei, olha, vamos fazer uma vaquinha para você ter a sua? Só que eu tinha acabado de fazer sucessivas campanhas para ajudar outras amigas, e já estava envergonhada de abordar as pessoas pedindo dinheiro semanalmente, e decidi sistematizar essas vaquinhas. E aí, convidei a Fabi, a gente fundou a Guibara, em 1º de setembro, era um papel, eram ideias esboçadas em um papel. Em 5 dias, isso começa a tomar forma, porque a gente conquista uma rede de 60 doadores recorrentes. Em menos de 4 meses depois, eram 270, uma das maiores redes do Brasil. Logo, a gente começa a atrair o olhar de grandes empresas, da imprensa. E aí a gente decide se profissionalizar. Hoje a gente já tem uma equipe com mais de 7 mulheres contratadas. A gente tem 3 grandes financiadores institucionais, um internacional. Mas, respondendo a sua pergunta, Carol, o que me move? No movimento negro, né, entre as organizações negras, a gente tem uma frase que é sempre repetida, que é: os nossos passos vêm de longe. Então, eu tenho muita consciência que teve muita história antes do Aguibara nascer, que o Aguibara não nasce do nada, que a gente não está criando as coisas do nada. Teve luta, né? Teve muita luta por emancipação da população negra, assim como teve muita luta de mulheres que vieram antes da gente. E o que me move é o legado que eu quero deixar para quem vier depois de mim. É isso, né? Ailton Krenak tem uma frase que eu adoro, que é: as pessoas, elas podem não ter culpa do que fizeram seus antepassados, mas elas serão os antepassados de alguém. E aí, qual que é o legado que a gente vai deixar para o futuro? Então, o que me move é esse sentimento de gratidão por todas que vieram antes de nós e por ser uma boa ancestral para quem vier depois. Muito bom, muito obrigada. Eu vou trazer aqui um dado de curiosidade, tá? Quando a gente fala, então, desse espaço aí, né, de acesso a dinheiro e acesso a crédito, que é um lugar que, quando você dá acesso a crédito para um negócio, você
dar acesso, basicamente, né? E eu não sei se vocês sabiam que as mulheres tomam apenas 20% do crédito no Brasil. E se a gente for olhar, as mulheres são responsáveis por 80% das decisões de compra nas casas. E aí, né, como que a gente desburocratiza esse acesso e principalmente dá acesso para as mulheres? Iniciativas como a da Aline, elas trazem justamente isso, né? Como que traz esse capital semente e todos esses outros gestos para poder fazer chegar nas mãos das mulheres e para que nós, mulheres, vejamos o dinheiro como uma potência, né? Eu gosto muito de uma fala que é enxergar poder como um verbo. Eu posso. Vocês podem. E aí, gente, assim, a gente que vive, né, nesse espaço da transformação e nessa sociedade, né, que a gente tem tanta coisa que a gente gostaria de transformar e de não precisar mais lidar com isso, né? Eu sinto que eu trabalho na pauta da equidade de gênero, uma pauta ultrapassada, completamente ultrapassada. E quando a gente trabalha com uma pauta ultrapassada, a gente tem pressa, porque isso já não deveria ser um desafio do nosso tempo. E quando a gente trabalha na transformação, é sobre cair e levantar. Como é que é? Batalhas e batalhas. E a minha pergunta, e agora eu vou começar com o Matheus, é o que te mantém com o brilho no olho? O que me mantém com o brilho no olho é o legado, como a Aline falou. Porque quando a gente se vai, o que fica, né? Apenas é o nosso nome, mas o que deixa com o brilho no olhar, infelizmente, é quando a gente liga a TV, ver aquele dado estatístico de que a violência contra a mulher só cresce, que homens agridem mulheres. Então, cara, se coloca no seu lugar. Por que você faz isso? Então, o meu brilho no olhar é quando as estatísticas começarem a baixar e mostrar que são 3 meninos, 3 jovens combatendo milhões de agressores. Não precisa de resposta. Então, o meu brilho no olhar é aquele momento que falar que o Matheus, o Leonardo e o Lucas conseguiu salvar vidas. Que esse é o nosso único objetivo. Independente da tecnologia que a gente desenvolve, as inovações que a gente traz para o mercado, mostrando que a favela é potência, mas quando as estatísticas aumentam, a tristeza vem. Mas quando a gente mostra que são 3 meninos combatendo milhões de agressores, essa é a motivação que a gente quer levar para a sociedade, para falar basta, sabe? Então, imagine se você colocar no papel ao contrário. Então, um brilho no olhar, que eu posso falar que é do Leonardo, do Matheus e do Lucas, é salvar vidas, é mostrar que ainda tem esperança. Ontem eu estava no evento, Carol, que o Todas por Uma foi o meu TCC de escola, do meu curso técnico. E quando no momento que eu cheguei lá para apenas ver os projetos, no momento que eu pisei, todo mundo falou baixinho, eita, é o Matheus. Aí eu fiquei pensando, mas espera, mas quem é o Matheus? Então o meu legado começa a vir. E eu vejo que os outros projetos foi inspiração do Todas por Uma. Naquele momento eu fiquei muito feliz. Porque através dos estudos você pode realizar o seu sonho, você pode almejar o que você quiser. Mas eu acho que o brilho no olhar é naquele momento que as pessoas começarem a se ter consciência da baixa taxa de violência contra a mulher e qualquer tipo de gênero. E principalmente, que o nosso objetivo é salvar vidas e conectar a sociedade de uma forma diferente. Perfeito, Matheus, que potente. Agora eu vou passar para a Aline, assim, que não te faz desistir, seguir com o olho brilhando. Eu vou tentar não me emocionar. Por quê? Não tem problema, a gente é feito de emoções. Ai, sim. Bom, quando a gente trabalha com acesso a direitos econômicos para mulheres negras, a gente está falando de uma série de outras medidas que estão sendo combatidas, né, ou mitigadas. E aí a gente fala sobre combate ao trabalho infantil, combate à fome, combate à violência doméstica, porque acesso a direitos econômicos faz mulheres romperem com esse ciclo. A gente fala sobre combate a outro tipo de violência também, porque são os filhos dessas mulheres que estão morrendo a cada 23 minutos no Brasil. E aí, nos nossos programas, a gente prevê capacitação técnica, capacitação política, no sentido amplo da política, falando sobre raça e gênero,
a gente tem um módulo, por exemplo, que é para falar sobre filosofia africana, e um aporte financeiro. E aí a gente trabalha muito a questão da autoestima de mulheres através de um resgate, né? Não através daquele clichê de se olha no espelho e veja como você é maravilhosa. Eu acho que isso é válido também, mas tem algo mais profundo assim que a gente trata, que é entender a nossa importância, né? A nossa importância enquanto população feminina, a nossa importância enquanto população negra. Entender toda a contribuição histórica que a gente fez na construção desse país. É isso que faz com que a gente se entenda enquanto cidadãs capazes, né, de transformar. Saber que outras mulheres fizeram, né, a representatividade, sim, ela importa. E aí, quando a gente atende esse público de mulheres negras, a gente recebe. E aí, no final dos ciclos formativos, que duram 2 meses, sempre tem um momento de partilha, uma banca, elas vão defender suas iniciativas. E aí elas também fazem ali relatos sobre como que o Agbara foi importante para uma mudança de perspectiva. E aí, gente, é só emoção. É mulher que consegue se desvencilhar de uma relação abusiva de muitos anos, por conta da rede que a gente cria. É mulher que diz que a gente pegou pela mão e levantou do chão, que a gente acreditou que o simples fato de passar num edital, num processo seletivo com mais de 500 mulheres de todo o Brasil, já é motivo para que elas se sintam capazes. Então, é muito pouco, né? A gente acha... É isso, a gente almeja, sim, grandes transformações, né? E eu acho que a gente tem que lutar por isso. Mas as transformações, elas estão presentes nos meandres do cotidiano, sabe? Onde a gente não consegue enxergar ou ver importância, mas está ali. Para a gente transformar a vida de uma mulher, já é algo incrível. E aí a gente recebe relato de todas as mulheres que a gente atende, falando da importância de se mover em rede. E aí é isso que eu queria deixar aqui também, para quem está assistindo. O que a gente tem de mais importante no Agbara é a rede que a gente cria. Né? Se fortalecer, se enxergar nas dores, se conectar com mulheres de todo o Brasil, enxergar que o nosso problema que a gente acha que é individual não é coletivo, e a gente só vai conseguir tratar isso de modo coletivo, que é se conectando umas às outras, estendendo a mão, fazendo o ciclo da fortuna girar, receber, mas também prover para outras. E eu acho que é esse o caminho. Então, o que me move... eu acredito que a saída para transformações maiores serão sempre coletivas. Então, o que me move é poder olhar para outra mulher, reconhecer a potência e fazer com que a outra mulher se reconheça como potência. Isso é a coisa mais emocionante que tem para mim. Ouvir uma mulher dizer, eu sei que agora eu posso, estou preparada. Afinal, né, Aline, não tem como a gente tocar alguém sem ser tocado. E aí a gente se transforma também. Tabata, para você, o que não te faz desistir? São algumas coisas, mas 2 que me vêm à cabeça, ouvindo o Matheus e a Aline. Uma delas é saber que vale a pena ocupar esse lugar. Tem uma luta que foi muito importante para mim no mandato, que foi a luta contra a pobreza menstrual. O nível do machismo e da exclusão das mulheres é tão alto que a gente vive em um país em que meninas perdem 1 mês e meio de aula por ano porque não tem um absorvente, em que pais têm que dizer às suas filhas que elas vão ter que faltar às aulas naquele dia. E quando você vai se aprofundando nessa temática, são relatos assustadores de mulheres que estão em situação de rua, mulheres que estão presas, que vão recorrer a um miolo de pão, a um pano velho, algumas adquirem infecções, têm que retirar seu útero. Então, é uma situação muito calamitosa. E até muito pouco tempo atrás, a gente não falava sobre isso, porque a menstruação é um tabu, apesar de ser um fato biológico que ocorre com mais da metade da população. E um pouco mais de 2 anos atrás, quando eu apresentei um projeto de lei pedindo pela distribuição de absorventes em espaços públicos, eu fui muito atacada por jornalistas, outros parlamentares, pessoas que não estavam preparadas para debater essa temática.
E uma coisa que me surpreendeu muito positivamente foi ver a mudança cultural que aconteceu nos últimos 2 anos. Enquanto a gente lutava a nível nacional para que tivéssemos um projeto, a gente foi vendo prefeitos e governadores aderindo a essa luta. E uma frase que me marcou muito, que eu ouvi do prefeito Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, que foi um dos primeiros municípios a abraçar essa causa, foi a seguinte: eu nunca tinha parado para pensar sobre isso na minha vida, até te ver falar sobre a pobreza menstrual. Então, só fazendo coro a uma fala que a Carol já fez aqui, a luta contra o machismo, contra a violência, contra o preconceito, contra essa insegurança que as mulheres sentem no ponto de ônibus, em casa, contra a falta de oportunidades, ela é uma luta dos homens também. E muitas vezes, esses homens vão ser aliados importantes para do nosso lado também lutar. Então, hoje eu tenho um orgulho enorme, porque dezenas de estados e municípios, faz tempo que eu perdi as contas, incluindo o meu estado de São Paulo, tem programas robustos de distribuição de absorvente. Toda escola estadual pública de São Paulo hoje tem um absorvente para a menina que precisa. E depois de muita luta, de uma mobilização nacional, que envolveu inclusive meninas do Brasil inteiro, a gente conseguiu finalmente garantir que nós tivéssemos uma lei nacional que olhasse para isso. Então, parte do que me move é saber que vale a pena. O espaço da política, ele é um espaço muito violento contra as mulheres. Infelizmente, eu coleciono ameaças de morte, ameaças de violência sexual, processos contra pessoas que incitaram a violência contra mim porque discordaram de um posicionamento. O que é muito absurdo se a gente para pensar. Da mesma forma que não tem minissaia que justifique o assédio, também não há posicionamento político que justifique a violência. Mas a nossa política, infelizmente, está muito polarizada. Então, frente a esse ambiente tão difícil que é o da política, saber que dá para a gente enfrentar um tabu, como é o tabu da menstruação, e que a gente consegue levar essa discussão para outro patamar, ver uma verdadeira revolução cultural e garantir que milhões de meninas vão poder estudar, vão poder ter mais oportunidades, isso dá muita motivação para continuar. E aí, uma segunda coisa que me veio à cabeça, também ouvindo a Aline, são as meninas. Eu me deparo muito na rua, na feira, no aeroporto, com meninas pequenas, de 9, 10, 11 anos de idade, que viram para mim e falam: Tabata, eu gosto muito do seu trabalho e eu quero ser prefeita, e eu quero ser senadora, e eu quero ser presidente da República. E eu abro um sorriso enorme, porque primeiro que com essa idade eu não sabia nem o que fazia um prefeito, uma senadora, um presidente da República, então elas estão anos-luz na minha frente, mas de saber que tem meninas crescendo com o sonho de ocupar a política. Não tem como a política não melhorar desse jeito. Então, olhar para essa criançada que olha para a política de um jeito diferente, que entende o seu papel no mundo de um jeito diferente e vê que a mudança ela é possível, por mais difícil que seja, tudo isso me dá muita motivação para continuar. Nossa, muito bom. Você falou um pouquinho de violência, e uma coisa que eu sempre digo é que quando a gente chegou na violência, a gente já perdeu uma discussão. Porque quando não tem mais argumento, entra a violência. E a gente está passando por um momento bastante desafiador enquanto país. E se a gente não se unir para discutir ideias e aceitar pontos de vista diferentes, até a gente encontrar meios do caminho, todo mundo sonha com um Brasil melhor. A gente sabe disso. E cada um tem um desafio de como construir. A gente está chegando aí nessa parte que a gente chega quase que no final do painel e de mensagens finais. E eu fiquei pensando, né, como que a gente sai desse painel energizado, como que a gente sai desse painel dando aquilo que eu chamo do próximo passo elegante. O próximo passo elegante, ele não é nem pequeno demais a ponto da gente não sair do lugar e nem grande demais a ponto da gente tropeçar. Para isso, eu queria chamar aqui vocês, convidados, para vocês deixarem uma mensagem de inspiração para quem está nos assistindo. Vou começar com a Aline. Então, uma mensagenzinha aí curta para quem está nos ouvindo. Bom, eu vou trazer um ponto aqui que eu venho insistindo bastante com as minhas amigas, já virei até a chata monotemática, que é autocuidado. A gente está vivendo um momento agora que a gente não pode nem dizer que é de pós-pandemia, né, mas que é de uma melhora no quadro pandêmico,
onde a gente teve muito medo, né, nos últimos 2 anos. A gente teve medo de contrair a doença, a gente teve medo de perder parentes, familiares queridos, a gente teve medo de perder a própria vida. E aí eu fico refletindo sobre como essas preocupações trouxeram mudanças para o nosso corpo mesmo, tanto de forma química quanto psíquica. Quais são os traumas, né, que a gente está tendo que enfrentar agora nesse pós-pandemia? Porque eu vejo tantas mulheres ao meu redor, acho que pessoas de forma geral, mas especialmente mulheres que sim são as mais afetadas pela questão da saúde mental, como eu tenho visto mulheres fragilizadas, né? Mulheres que estão enfrentando problemas de ansiedade, de depressão, e tenho me preocupado bastante em como contribuir para isso. E eu mesma passei recentemente por uma crise de saúde mental, por excesso de trabalho, ansiedade, por ter que cumprir metas, né? Pela pressão de ser uma liderança. Hoje em dia, estar à frente de uma organização é algo que exige bastante também. E aí eu tive que me retirar de cena ali por alguns dias para fazer esse exercício da reflexão de o que está errado, né? Então, conversando com amigas, entendi que há uma crise traumática pós-pandemia que é coletiva e não é individual, né? Que é geral isso. E aí comecei a pensar em formas. E eu acho que é isso. Vocês, meninas e mulheres jovens que estão nos assistindo e muitas ansiosas com a questão do mercado de trabalho e do primeiro emprego, eu acho que essa jornada que a Fin4She está propondo hoje está tratando de vários temas que vão auxiliar vocês para reduzir um pouco essa ansiedade, mas também não percam de vista o autocuidado, sabe? Se preencher de se alimentar o espírito com assuntos, interesses que vão para além do profissional, né? Porque isso acaba, inclusive, ajudando no profissional. Quando a gente lê um bom livro, uma boa literatura, vai assistir alguma peça bacana, assistir um filme que traz algum tema que não tem nada a ver relacionado com a sua profissão, mas que te faz despertar outras formas de pensamento, isso tudo nos preenche, né? Pensar também em se exercitar, sabe? Não precisa estar numa academia para se exercitar. Pensar em cultivar suas relações. A gente se isolou muito e eu percebo que a gente está tendo dificuldade de socialização também. Então, é isso. Se cuidem pessoalmente, porque isso traz transformações muito positivas para a nossa vida que vão acabar influenciando também oportunidades profissionais. Mas é isso, tenham autocuidado e se alimentem o espírito de vocês com outras coisas. Obrigada, Aline. E agora eu passo para a Tabata, para ela contar aí rapidinho, que a gente está nos momentinhos finais, assim, que dica que ela dá, e aí passo depois para o Matheus. Na verdade, não é bem uma dica, é um pedido. Eu sei que a política brasileira, ela desanima muito a gente, e que cada uma aqui deve ter se frustrado muitas vezes, e deve ter 1000 razões para achar que nem vale a pena acompanhar o que está acontecendo. Mas não sei se é a boa ou a má notícia, a política é o lugar de transformação. Como eu falei para vocês, é o lugar em que as causas se encontram. E eu sinto muita falta das pessoas se engajando mais. E há espaço na política, num bom debate, sabe, na política honesta, das boas práticas, para pessoas da esquerda à direita. O que importa para mim, o que faz falta, colocando de outra forma, é debater com pessoas que tragam suas vivências, que tragam suas realidades. Enquanto o grupo que está nos representando aqui no Congresso, estou olhando para o Congresso enquanto falo com vocês, for tão homogêneo, apenas algumas experiências vão estar sendo debatidas. Eu tenho muita certeza que no dia que a gente tirar uma foto do Congresso e ver ali
mulheres, cadeirantes, negros, periféricos, todo mundo, homens também, pessoas ricas também. Só que é muito homogêneo quem está aqui hoje, sabe? A gente tem que dar uma misturada. Na hora que o Congresso representar o nosso povo, para mim é muito óbvio que o Congresso vai passar a dedicar menos tempo a polêmicas e coisas que viralizam no Twitter e por aí vai, e muito mais tempo aos problemas reais que acometem a nossa população, as dores da nossa população. Então, um convite é para que vocês não desistam da política. Não estou pedindo que vocês acreditem em figura A, B, C ou D, em partido X, Y, Z, mas que vocês acreditem na política como um lugar de transformação, como um lugar que deve ser ocupado. E que vocês entendam que a eleição desse ano é muito importante. É sobre cada um, sobre cada uma de nós. Então, mais uma vez, entendendo quão plural é esse espaço, tem espaço para todo mundo, o convite é só que a gente não deixe essa apatia, essa falta de esperança tomar conta da gente. O Brasil só vai mudar quando a política ela se debruçar sobre o que de fato incomoda o nosso povo. E aí, como ativista pela educação, não posso deixar de dizer isso, o Brasil só vai mudar quando a gente tiver a melhor escola pública do mundo. E isso vai acontecer por meio da política. Então, esse é o convite que eu faço para vocês, que se engajem, que acompanhem, que se interessem e que realmente internalizem que a política é sobre cada um e cada uma de nós. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês, aprendi muito com esse debate e estou à disposição para a gente poder continuá-lo nas redes sociais, em outras conferências, onde quer que seja. Brigadão ao Fin4She pelo convite, parabéns por esse dia tão especial e um beijo grande para vocês. Queria estar aí presencialmente, mas a gente deixa para a próxima. Muito bem, Tabata. Quando você fala da política, eu quero também lembrar que a política não é só a política partidária. A política é o espaço da polis, da discussão, da troca, do aprendizado. Mas hoje o nosso sistema, ele leva em conta os partidos políticos, a democracia. E se a gente ficar longe disso, a gente também fica longe da transformação. Então eu reforço esse convite para a gente entender, discutir, fazer perguntas, que é assim que a gente vai construir esses espaços de liderança, o Congresso, a Câmara, muito, muito, muito mais plurais e diversos. E aí, Matheus, quero saber a sua dica. Sim, vou falar bem breve, né? Rapidinho. Eu acho que o que eu deixo de mensagem, um legado, é que você é o protagonista da sua vida. Acredite no seu sonho. E principalmente que a educação pode mudar vidas. Eu sou um exemplo. Sou da escola pública, e da escola pública estou indo para o mundo. Então, persiste. Vai vir pessoas que vão falar, não vai dar certo. Se você estiver centrado, e se você acreditar em você, você vai ser o protagonista. Então, para ser breve, Carol, eu acho que a palavra que pode mudar o Brasil é que você é o protagonista da sua vida, e que os jovens têm que se empoderar mais hoje na sociedade. Então, acho que essa é minha mensagem e meu carinho. E quero agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de conhecer várias pessoas que eu quero levar para a minha vida. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu acho que a gente gostaria agora desse espaço, né, de agradecimento, de honrar esse espaço, de agradecer a cada uma de vocês que está vendo a gente, fazer acreditar no sonho, né? Quando a gente acredita na gente, acredita no sonho, a gente é capaz de realizar todos eles e de ocupar todos os espaços. Agradecer ao Fin4She. E nesse agradecimento, eu quero chamar uma pessoa muito, muito, muito especial para vir aqui com a gente, para dar as palavrinhas finais, porque toda a orquestra depende de um maestro e uma maestra. Então, Carol, por favor, seja muito bem-vinda para você fechar e encerrar aí com chave de ouro esse painel e esse dia. Nossa, é uma missão, assim, difícil depois de deixa eu ver, tá aqui, tá bom? Aqui. Depois desse painel, eu estou emocionada também. Quem me acompanha sabe que a gente estava falando de sonhos, que isso aqui é um sonho. Mas eu não sonho sozinha, eu sonho com muita gente para isso aqui dar certo. E eu quero chamar todas elas aqui comigo, o meu time, que fez isso aqui acontecer. Então, venham para a gente despedir juntas aqui de todo mundo. E agradecer, muito, 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 muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente. E a esse time potente, forte, que acredita nos meus sonhos, nas minhas loucuras. E mais que isso, na importância do que a gente está fazendo. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, obrigada.